Então agora a gente vai ver um exemplo, tá? Vamos criar aqui uma aplicação usando o Unipass 2.0 e o client RIA BlackBerry. Então nós vamos criar a aplicação, vamos fazer o deployment dela e vamos executar ela dentro do BlackBerry para vocês verem como seria esses passos todos. Então aqui a gente vai agora pegar e abrir o Unipass Studio, Unipass Studio 2.0a, a última versão disponível. Vamos criar uma aplicação totalmente normal, não há nada de especial nela, né? Nós temos um programinha chamado Start Program e colocamos algumas virtuais ali de alfa, numérico, data, e nós temos a tela do programa. Ela está numa cor um pouco diferente, uma fonte um pouco diferente, com base naquilo que a gente falou, né? Então o ideal é que nós criemos entradas específicas no arquivo de cores e fontes para as aplicações BlackBerry, né? Então nós vamos escolher fontes e cores que nós sabemos como que elas vão ficar o visual lá no BlackBerry. Lembrando que isso é devido, né, à diferença que o BlackBerry tem em relação ao Windows na hora de calcular as fontes, o tamanho das fontes, né? É um programa bastante simples. E nós podemos pegar esse programa, mesmo que a nossa intenção seja criar ele para BlackBerry, nós podemos pegar ele e dar um F7 direto no estúdio e executar ele, tá? Não é preciso colocar o programa no BlackBerry. Nós podemos utilizar o estúdio, o runtime que tem no estúdio e testar o funcionamento dele. Claro que nesse caso, né, quando nós rodamos com o F7, a gente está rodando ele debaixo do .NET e não dentro de um BlackBerry. Então a nossa interface na parte de tamanho de janela, de fontes e cores, ela não vai ser exatamente igual ao que vai ser lá no BlackBerry, tá? Mas a funcionalidade é a mesma, porque a runtime Unipass é a mesma, tá? Essa é uma das vantagens do Unipass. O metadados ele é único para qualquer tipo de cliente. Então o cliente ele determina o funcionamento nativo conforme o sistema operacional que ele está executando, mas o server é o mesmo, o metadado é o mesmo. A gente vai pegar, vai gerar o ECF dessa aplicação, chamar ela de bb1.ecf. Então nós temos uma aplicação Unipass pronta para colocar no nosso app server. Agora a gente vai pegar e vai abrir uma pasta onde está o client do Unipass RIA, tá? Aquele client que a gente baixa do site da Magic. E nós temos aqui uma relação, né? Uma lista de arquivos. Nós temos os arquivos jar que compõem o client RIA BlackBerry, né? Nós temos ali Magic RIA 20.jar, que é o client propriamente dito. Nós temos mais dois jars, um para o ant. Na verdade, os dois são para uso do ant, tá? Nós temos um ícone, um PNG que vai ser o ícone da aplicação, e nós temos aqueles dois arquivos, o buildClient.xml e o executionproperties. Execution.properties, né? Os arquivos que a gente vai ter que editar eles agora, tá? Para criar a nossa aplicação nativa BlackBerry, tá? Então a gente está vendo aqui o conteúdo dos arquivos, né? O Execution Properties, vocês vão ver aqui que nós preenchemos informações de conexão com o Unipass Server, né? Então nós vamos informar aqui aonde que está, qual a máquina, né, que está instalado o Unipass Server, como que se conecta no requester do Unipass Server, né? O requester DLL, mas pode ser o CGI também. O nome da aplicação que vai estar no broker, o nome público
do programa, que é o nosso ponto inicial, a nossa entrada no sistema, nossa primeira tela. Tá? Todas as informações de conexão que essa aplicação RIA vai utilizar para localizar e se conectar no Unipass Server. Né? Então a gente coloca tudo isso no Execution Properties. O build client.xml, nós vamos colocar a localização do nosso JDE, que a gente baixou e instalou o JDE, o nome da aplicação que ela vai ter dentro do BlackBerry, qual que é a nossa senha do nosso cadastro lá no site da RIM para fazer assinatura digital, o título que ela vai ter, o número de versão, detalhes da aplicação, né, a descrição que vai aparecer lá no BlackBerry, nome do fornecedor, como vai aparecer lá no BlackBerry. Tá? Então, o Build Client são informações a respeito de como a aplicação vai ser instalada dentro do BlackBerry. E o Execution Properties são informações que ele vai utilizar, que essa aplicação vai utilizar para se conectar no Unipass Server. Então, depois que a gente editou esses arquivos, nós executamos o programa build.cmd. Ele vai ativar o ent, que está instalado na máquina. O ent vai pegar esses dois arquivos, build client e execution properties, vai processar eles e vai gerar uma pasta, né? Uma pasta, inclusive, que a gente colocou o nome lá dentro do build client XML. Ele gera essa pasta, ele acessa o site da RIM para fazer a assinatura digital, e dentro dessa pasta ele vai gerar mais duas outras pastas que contém a aplicação nativa. A aplicação nativa BlackBerry vai estar contida em duas pastas dentro dessa aqui que ele criou. Nosso exemplo aqui, uma pasta chamada BB1. Lá dentro vai ter uma chamada Desktop e Over the Air. Né? Então aqui nós temos Over the Air e Desktop. São dois arquivos, são duas pastas contendo os arquivos para instalação no BlackBerry. Então a Desktop é para quando a gente quer conectar o BlackBerry diretamente numa máquina, e aí usa esses arquivos da pasta Desktop para fazer a instalação dentro do BlackBerry. Mas o que a gente normalmente vai utilizar é a outra opção, que é Over the Air. Over the Air aqui é só um nome chique para acesso remoto à internet. E essa Over the Air contém arquivos que nós vamos acessar via internet. Então, via HTTP nós vamos acessar esse arquivo, e durante esse acesso é feito então a instalação da aplicação no BlackBerry. Então, a nossa aplicação, ela é esse conjunto, tá? Esse conjunto de arquivos COD e JAD, né? Então, esses arquivos COD, esses arquivos JAD são a nossa aplicação nativa BlackBerry, que foi gerada a partir do cliente Unipass. Nós vamos pegar esses arquivos agora. Como a nossa intenção é promover a instalação através da internet, nós vamos pegar esse arquivo e colocar ele numa pasta que seja pública através da internet, no caso aqui, através do nosso web server IIS. Tá? O nome da pasta não é relevante, é importante só que que a gente pegue essa pasta e torne ela pública através do IIS. Então nós pegamos todos esses arquivos que foram gerados e vamos tornar eles acessíveis através da internet, configurando um web alias no IIS, Internet Information Service. Então nós entramos lá no IIS, né? Nós vamos criar um diretório virtual, e esse diretório virtual aponta para o nosso diretório físico, tá? Uma configuração normal padrão de IIS, não tem nada especial aqui por causa de ser BlackBerry, exceto que
a gente fala lá no blog e também no próprio PDF do cliente, existe uma configuração que ele precisa fazer no IS, nos tipos MIME do diretório, para que o arquivo de extensão JAD seja reconhecido como um arquivo de aplicação especial e não apenas um arquivo para download. Tá? Então existe uma configuração que a gente tem que fazer nessa pasta virtual do IS para cadastrar a extensão JAD como um tipo MIME especial. Isso está detalhado tanto no blog como no PDF, vocês não vão ter dificuldade em relação a isso. Tá? Agora a gente vai pegar o BlackBerry. Tá? Caso vocês não tenham um dispositivo, não tem problema, vocês podem entrar no site da RIM e baixar um emulador. Eles têm vários emuladores de vários modelos. Tá? Bastante fácil o desenvolvimento e o teste de produção né, de ambiente real com esses simuladores. Tá? Então, no BlackBerry a gente vai na pasta Downloads. A pasta Downloads está vazia porque nenhuma aplicação ainda foi baixada pela internet instalada. Nós vamos agora no Web Browser e a gente vai acessar o endereço do IS daquela pasta que nós acabamos de publicar, né? Então, o usuário final ele vai acessar através da internet o endereço de um servidor que vai ter uma pasta pública lá, e dentro dessa pasta vai ter os arquivos JAD e os arquivos COD da nossa aplicação. Né? No caso aqui a gente vai acessar, o Roberto aí vai acessar o endereço da máquina dele, que é a máquina de desenvolvimento. Tá? Não é necessário fazer esse diretório listing aí que ele está fazendo, tá? A gente pode ir lá direto na URL do browser e já digitar o caminho completo que vai chegar no arquivo JAD. Tá? O arquivo JAD.jad, aliás, .jad, é o arquivo de instalação que a gente tem que acessar no BlackBerry para fazer a instalação da aplicação. Tá? Então são vários arquivos COD que contêm o código da aplicação, e o arquivo JAD é o arquivo de instalação. Quando a gente seleciona um arquivo JAD ali no browser do BlackBerry, automaticamente ele identifica como sendo uma aplicação. Vocês podem ver aí que ele está mostrando o nome da aplicação, versão, nome do produtor. Tudo isso são informações que foram geradas a partir daquele arquivo buildclient.xml. Então ele identifica a aplicação e habilita o botão download, que é para baixar e fazer a instalação. Tá? Além disso, né, se vocês quiserem, tem uma opção antes ali chamada Set Application Permissions. Vocês podem marcar ela e aí vai aparecer uma tela antes do download para definir os recursos que a aplicação vai ter acesso. Então, o que ela vai poder acessar, por exemplo, se ela vai poder acessar a câmera, se ela vai poder acessar GPS, vai ter acesso a informações do meu telefone, ou seja, todos os recursos dos dispositivos vocês podem configurar individualmente se essa aplicação tem ou não acesso a um determinado recurso. Né? Se possível, a gente libera aí todos os recursos para não ter nenhum tipo de problema depois querer acessar alguma coisa e que foi configurado para não ter acesso a ela no BlackBerry. Aí ele começa a fazer o download, né? Ele vai baixar a aplicação remotamente lá do servidor e vai instalar no BlackBerry. Tá? Todas as aplicações RIA Unipass, elas vão ser instaladas na pasta Downloads, né? Que é o padrão do BlackBerry para aplicações baixadas da internet, é colocar na pasta Downloads. Então, depois que terminar a instalação, vocês vão poder ir até a pasta Downloads e lá vai estar a aplicação RIA BlackBerry que a gente desenvolveu. Para executar o RIA, né, então nós precisamos ter o runtime aberto e executando, né, com aquele ECF aberto lá no servidor para que o cliente, né, porque o RIA Unipass na verdade é um cliente, possa se conectar remotamente. Tá? Isso é necessário quando o usuário for abrir a aplicação. Para instalar a aplicação,
não é necessário ter nenhum Unipass Server executando. A instalação é totalmente independente, ela está totalmente contida naqueles arquivos já de COD. Então o usuário ele clica, acessa o IIS, faz o download e instala, a instalação está concluída. Na hora que ele for abrir a aplicação, entretanto, né, ele vai precisar ter vai ser necessário que haja um Unipass Server online para poder fazer comunicação. Se não tiver nenhum Unipass Server online, ele vai receber um message box no BlackBerry dizendo que não foi possível se conectar no servidor. Igual que é no Real Windows, né? Se você tem um Real Windows e abre a aplicação e o Unipass Server não está no ar, você recebe um erro de conexão. No BlackBerry vai ser a mesma coisa. Então, terminado de instalar, a gente dá um OK para finalizar a instalação. Já pode ou clicar no botão Run para executar diretamente. Aqui a gente deu um OK. Nós vamos lá na pasta Downloads e vamos ver aqui que tem a aplicação do Unipass, tá? Então esse é o ícone, no caso que a gente usou lá no momento do build, usou esse ícone que é um aviãozinho, tá? Mas vocês vão usar o ícone de vocês, da aplicação de vocês, né? Esse ícone é uma das informações que está contida dentro do build client.xml e ele é incluído dentro daqueles arquivos COD, aqueles arquivos JAD lá. Esse ícone é incluído lá dentro para ser o ícone da aplicação dentro do BlackBerry, tá? Então tudo isso é configurável no momento do build, que é aquele momento que a gente executou alguns passos atrás, que é quando a gente cria a versão nativa da aplicação para o BlackBerry. Aí o usuário clica na aplicação, tá? Quando ele clicar na aplicação, ela vai abrir e vai se conectar no servidor, né? Vocês podem olhar ali na telinha do broker, do Unipass, que a coluna Requests aumentou, ela está em 16 agora, significa que foram feitos 16 acessos remotos ao servidor Unipass, né? Acessos para receber dados, acessos para receber tela, e a execução, né, desse programa no BlackBerry, ela é funcionalmente idêntica a o que a gente testou, né, o que a gente viu quando rodou o programa com F7, exceto, claro, as características visuais. Vocês podem ver que a tela está ocupando totalmente o dispositivo, né? E a aparência visual dos campos, ela obedece à regra nativa do BlackBerry. Então ela tem todo o RIA do Unipass, por ser uma aplicação nativa, ele sempre vai estar obedecendo o look and feel nativo, né, o padrão nativo do sistema operacional para apresentação gráfica. Tá? No RIA BlackBerry, aquela tela que nós colocamos lá informamos no Execution Properties, o Main Program, é a tela que vai ser a tela inicial, é a tela que vai abrir quando o usuário inicia a aplicação. E quando ele fecha a tela inicial, automaticamente a aplicação fecha também no BlackBerry, tá? Então, por exemplo, não existe nenhum procedimento especial para fechar a aplicação no BlackBerry, simplesmente o ato de fechar a janela do programa inicial, aquele primeiro que foi aberto, faz com que a aplicação feche automaticamente. Aqui no caso a gente tem um botãozinho Exit que facilita isso para o usuário. Agora a gente vai voltar, né, lá no Unipass, nós vamos parar o servidor, o runtime, vamos abrir novamente a aplicação e vamos fazer uma alteração, né? Vamos alterar esse programa, tá? Nós vamos fazer uma alteração, no caso aqui, para que aquela imagem que é exibida lá na tela, ela não seja fixa, ela seja dinâmica. Então, conforme o que eu digitar no primeiro campo, o campo alfa, a imagem que vai ser exibida lá na tela vai alterar. Então, eu vou digitar o nome do arquivo e essa imagem vai ser alterada automaticamente, né? Usando os recursos do Unipass, de init, recomputação, etc. Tá? Então, damos F7, vamos ver aqui como é que fica a execução.
a gente coloca ali no campo alfa o nome de um arquivo, no caso aqui um que exista, né? E à medida que a gente vai trocando o nome, a imagem vai se alterando automaticamente, tá? Aqui a gente executou com F7, está executando na runtime Windows do Unipass. Aí nós vamos fazer um cabinet novo, né, para refletir a nossa alteração. E vamos botar essa nova aplicação, esse novo ECF no ar, abrindo o runtime. Tá? Então vocês vão ver que a aplicação BB1 está lá no Unipass Broker. E aí a gente retorna no BlackBerry, vai lá na aplicação e executa ela novamente, né? Só clicando. E essa aplicação ela já está atualizada no BlackBerry, tá? Ela já está atualizada. Então simplesmente eu vou fazer o mesmo teste agora, eu vou escrever o nome eu não, né? O Roberto lá vai escrever o nome de um arquivo de imagem diferente, e à medida que ele vai trocando o nome lá, a imagem vai alterando automaticamente, tá? Vocês podem ver que lá na telinha do broker, os requests vão aumentando, ou seja, o RIA está fazendo acessos remotos, à medida que essa regra é aplicada, ele está fazendo acesso remoto para trazer dados novos do Unipass Server, tá? Importante a gente observar aqui que não foi preciso fazer um build novo, tá? Ou seja, não há necessidade de se fazer um build novamente toda vez que nós fizermos alteração na aplicação. A gente só precisaria fazer um build novamente em duas situações, tá? Primeiro é quando alguma daquelas informações do Execution Properties alterar, né? A gente estiver trocando o Unipass Server de servidor, ou por algum motivo qualquer tivemos que trocar o nome público do programa inicial, ou o nome da aplicação no broker, a gente teve que fazer alguma alteração no Execution Properties, então nós temos, após essa alteração, fazer um build novamente e repetir o processo de entrar no browser do BlackBerry, acessar o .jad para reinstalar a versão nova, tá? Quando a gente pode entrar lá no browser do BlackBerry várias vezes, acessar aquele JAD várias vezes, o BlackBerry sempre vai reinstalar, pegando a versão que está lá na internet e substituindo a versão atual do dispositivo, tá? Então, se a gente mudar alguma coisa no Execution Properties, nós temos que fazer um rebuild, redeployment, ou se nós mudarmos a versão do Unipass Runtime, né? Alterarmos, por exemplo, para instalar o Unipass 2.1, 2.2, enfim, à medida que eles forem sendo liberados, aí nós vamos ter um Unipass novo, nós precisamos pegar e fazer um rebuild novamente e solicitar para o usuário acessar e fazer a reinstalação, tá? Do contrário, não é necessário fazer rebuild, o usuário sempre vai estar com a aplicação atualizada no dispositivo dele, que é o padrão, né, de todas as aplicações RIAs Unipass. Então a gente vai fazendo alterações do lado do servidor e o usuário, à medida que acessa essa aplicação, ele recebe sempre a versão nova, a versão atualizada da aplicação. Quando a gente vai executar a versão final, né, a versão nativa no BlackBerry, de repente a gente pode pegar e verificar, né, que a aparência visual não ficou exatamente como a gente desenhou, ou especialmente na questão de tamanho dos campos, tá? Então pode ser necessário, no momento que a gente faz o deployment, por exemplo, no caso aqui no emulador, nós chegarmos na versão, no código-fonte da aplicação, né, na tela, e ter que fazer alguns ajustes, tá, visuais, para que ele produza o resultado final que a gente espera no dispositivo, tá? Então esse tipo de ajuste fino, ele normalmente é necessário em função dessas diferenças que a gente já tinha comentado, né? Que a forma como o dispositivo processa
as fontes e as cores, isso já acaba gerando um tamanho, né, uma dimensão um pouco diferente. A gente utiliza a propriedade placement dos controles, né, e da tela para automatizar um pouco essa tarefa, fazer com que ele se redimensione automaticamente, tá? Mas então durante o desenvolvimento pode acontecer da gente precisar depois retornar a tela e fazer um ajuste nela para que ela fique com a aparência ideal lá no nosso dispositivo. Então essa foi a nossa aplicação exemplo. É uma aplicação bastante simples, mas ela é simples por um motivo, tá? Na verdade, a intenção aqui é mostrar para vocês que o padrão de desenvolvimento, né, do RIA BlackBerry, ele é o mesmo padrão do RIA Unipass que já existia, tanto para Windows quanto para Windows Mobile, tá? Então, nós temos aqui um paradigma de desenvolvimento único. Vocês viram que não foi feito nenhum código específico no programa por causa do BlackBerry. E nós temos o procedimento, então, que é um procedimento personalizado, que é o procedimento de build para BlackBerry. Isso vai gerar uma aplicação nativa, que é um runtimezinho Unipass nativo do BlackBerry, e ele faz toda a parte de comunicação com o servidor, toda a parte de download, né? Porque o RIA Client ele faz download de dados e ele faz download também de task, porque ele executa parte das tarefas executadas do lado do cliente. Então ele faz download das tasks e tudo isso é controlado automaticamente por esse RIA nativo BlackBerry, tá? Então o nosso desenvolvimento para BlackBerry ele é muito simples, especialmente para você que já desenvolvia RIA Windows ou Windows Mobile, ou mesmo você que já desenvolvia Unipass Desktop, tá? O nosso desenvolvimento ele é bastante simples. E nós temos um build nativo para a versão do BlackBerry, e isso também serve para a gente ter uma amostra de como vai ser futuramente, no futuro próximo, não muito longe, o nosso desenvolvimento para iOS, no caso aqui iPhone e iPad, e Android, né? São os dois próximos desenvolvimentos que estão no roadmap da Magic. O Windows Phone 7 não tem ainda assim nenhuma data, nenhum anúncio formal, mas dentro da política da Magic de suportar todos os sistemas móveis de mercado, ou seja, aqueles que são destaque no mercado, que tem um público significativo de usuários, à medida que o Windows 7 ele for ganhando mercado, ganhando volume, ele também vai entrar no roadmap de clients a ser disponibilizados para RIA Unipass, tá? Então nossos próximos dois clients serão Android e iOS, não sei exatamente a ordem, tá? Embora eu saiba que eles estão sendo desenvolvidos em paralelo, são equipes paralelas de desenvolvimento, eu não sei quem vai chegar primeiro nem exatamente qual a data. Mas eu sei e posso dizer para vocês que o nosso desenvolvimento vai ser exatamente como você viu aqui, ou seja, um desenvolvimento padrão dentro do Unipass, e depois o RIA nativo ele cuida automaticamente de todas as características que são exclusivas do dispositivo móvel, tá ok? Então, para finalizar, agradeço aí a vocês o interesse. Existe a versão original desse webinar, caso vocês queiram, ele também está disponível para download lá no próprio blog da Magic, tá? E se vocês tiverem interesse em mais informações ou dúvidas, vocês podem estar entrando em contato conosco na Magic Brasil, tá? O telefone é 5085-5818 ou pelo nosso site. Você entra em contato, esclarece, coloca para nós qual é o seu interesse, qual é a sua dúvida, e tudo que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer então para poder auxiliar vocês. E espero que vocês tenham gostado do nosso desenvolvimento BlackBerry. Obrigado mais uma vez então por participar desse webinar. Até uma próxima. Até mais.